É oportunismo político a direita pedir impeachment de Bolsonaro? Ringue da Pan no ar, e hoje o assunto vai ser polêmico, afinal de contas envolve de alguma maneira o MBL aí, que é o movimento do Kim, né? Afinal de contas, a direita aderir ao impeachment do Bolsonaro é oportunismo político, Kim, ou não é? Bom, eu acho que a gente precisa, claro, de uma união pragmática nesse momento. Nenhum presidente deu mais razão para que haja um impeachment do que o Bolsonaro. Nenhum presidente atentou contra a vida do seu próprio povo e não tem crime de responsabilidade mais grave do que esse, do que você perder o controle de uma pandemia e levar o seu próprio povo a uma situação onde mais de 200 mil morreram e onde, quando você tem uma vacina, o principal líder do país se coloca contra aquele que seria o único método de voltar a ter algum controle aí dessa doença. Mas também não tem só isso, né? O Bolsonaro tem vários outros motivos que ele deu, como, por exemplo, ter afrontado a democracia. É o único presidente, desde a redemocratização, que de fato colocou a democracia em risco. Isso é um grande também argumento, né, para que se tire alguém do poder. E tem também uma série de promessas não cumpridas, uma série de desvios aí de políticas que ele teria pretendido fazer e que ele não fez, que seria o estelionato eleitoral. Agora, mesmo somando tudo isso, e mesmo vendo que é necessário uma união pragmática entre esquerda e direita, que é muito bem-vindo a gente assistir uma direita democrática se colocar contra o restante no mandato do presidente, a gente nota que parte desses movimentos, é claro que eles têm também um interesse político. O próprio MBL é hoje um movimento que tem um braço político. A gente não pode esquecer também desse lado. Então, esses movimentos, eles têm também ganhos políticos que eles podem ter aderindo ou não a um movimento de impeachment. E aí a gente volta a resgatar, por exemplo, o que aconteceu ali na época do Temer. O Temer foi um presidente que também teve conversas flagradas que mostravam que ele estava envolvido em movimentações financeiras suspeitas e que teria ali, sim, um grande motivo para se colocar em suspeição e se pedir o impeachment do Temer. E quando o Temer passou por isso, esses mesmos movimentos de direita, como o próprio MBL do Kim, eles não pediram o impeachment do Temer, eles até se colocaram contra, porque o Temer estava cumprindo uma agenda liberal que vinha ao interesse desses movimentos, que vinha ao encontro do interesse desses movimentos. Então fica parecendo que quando o presidente se alia economicamente, tem uma agenda econômica que interessa a esses grupos, a parte pelo menos desses grupos, ele pode fazer o que ele quer, esses grupos vão deixar ele ali no posto dele, sem incomodar. Agora, quando o presidente é alguém que de alguma maneira não vai de encontro a isso, ou que é um presidente que tem uma ideologia contrária a isso, aí a gente vê um empenho muito grande desses movimentos para tirar do poder, como foi com a Dilma, e sequer tinha um argumento como o do Temer ou como o do Bolsonaro, que ainda tem ainda mais razão para o impeachment, mas que teve a adesão desses movimentos, né, que eles realmente se engajaram com toda a energia deles para tirar a Dilma do poder, muito provavelmente, ao que parece, ao que fica, eu até vou fazer essa pergunta para o Kim, mas fica essa imagem de que Dilma, como não cumpria com os interesses econômicos de vocês e de outros movimentos, aí porrada nela. Temer, fica na dele, deixa quietinho, mesmo tendo argumento para impeachment. Bolsonaro, que voltou no caso, eu acredito que o que mais pesa aí para vocês talvez seja o estelionato eleitoral, as promessas não cumpridas, né? Ele ter fugido da agenda econômica, aí pau no Bolsonaro. Então parece que os movimentos são guiados mais por essa agenda econômica, por esse interesse político-econômico, do que por uma razão de fato para se retirar alguém do poder. E impeachment é algo muito sério, muito grave, é algo que só deve ser de fato requisitado como último recurso. A gente não deve colocar um presidente na berlinda, a não ser por um motivo muito importante. E se tem dessa vez, e se teve com o Temer, ele não tinha com a Dilma. E a gente viu esses movimentos agirem sim com a Dilma, agirem com o Bolsonaro e passarem pano quando interessou. Então fica um pouco essa imagem de oportunismo também, apesar de eu voltar a dizer
E é muito importante, sim, essa união pragmática dos movimentos ditos democráticos, tanto de direita quanto de esquerda. Mas o que você acha aqui? Bom, é o seguinte, primeiro, quando você fala que tem uns interesses econômicos, parece que eu sou um grande empresário, ou que o pessoal do Vem Pra Rua, do MBL, é gente que está se beneficiando diretamente de agenda A ou B do governo, o que não é o caso. E segundo, que você insiste ainda na tese de que a Dilma foi derrubada sem crime de responsabilidade, quando você teve a compra da refinaria de Pasadena, quando você teve o escândalo do Petrolão, quando você teve a pedalada fiscal, que vocês tentam diminuir a gravidade disso, mas que não deixa de ser bilhões de reais desviados de bancos públicos e bancos privados, né, para pagar ruralista, né, aliados do governo Dilma, né, que foi parte do dinheiro desviado na pedalada fiscal, foi para a renúncia fiscal, enfim. Do Temer, achei engraçado até você citar, porque o que aconteceu, e eu me lembro exatamente do dia em que saiu aquela nota do Lauro Jardim em relação à conversa do Temer com o Joesley, né? O que o Lauro Jardim havia sido publicado, e eu me lembro que eu estava, inclusive, na fila do cinema para assistir a pré-estreia do filme do Plano Real, e recebi a notícia de que o Temer teria lá uma conversa com o Joesley e que nessa conversa o Temer teria dito pro Joesley pagar o Cunha para ele ficar quieto na cadeia e não delatar ninguém, né? O tal do tem que manter isso aí. Isso que tinha sido publicado pelo Lauro Jardim. Imediatamente saí de lá, o MBL no dia, e isso vocês podem ver que está registrado, lendo essa notícia, foi pedir o Fora Temer no dia em que saiu essa nota, no dia em que saiu essa notícia. No outro dia foi publicado o áudio na íntegra. E quando foi publicado o áudio na íntegra, você basicamente via que não tinha o Temer pedindo para comprar silêncio de Cunha, coisa nenhuma. Que o tem que manter isso aí não tinha contexto nenhum de compra de silêncio de ninguém. Tanto não tinha que pós o Temer sair da presidência da República, ele foi absolvido desse caso, foi julgado e absolvido desse caso justamente porque não tinha nada que o incriminasse, e foi justamente por isso que, no dia que nós vimos a nota mentirosa do Lauro Jardim, nós pedimos, acreditando na nota dele, dando credibilidade à nota dele. No outro dia, quando a gente ouviu os áudios, a gente falou, realmente não tem crime aí, e foi isso que foi confirmado pelo judiciário. O Temer foi absolvido e já transitou em julgado a sua absolvição. Então, todos os recursos o Ministério Público perdeu, porque demonstrou que era mais um show do Janot e queria, naquele momento, tentar derrubar o presidente da República sem ter crime de responsabilidade, aproveitando que era um presidente impopular porque não passou por um processo eleitoral. Para além disso, né, do Bolsonaro, a gente passou a ter atrito com o Bolsonaro e ser perseguido pela militância bolsonarista a partir do dia 26 de maio de 2019, que foi quando a gente passou a ter um discurso mais crítico em relação ao governo, justamente por esse ataque e por essa mentalidade stalinista de que eles têm que ter hegemonia dentro da direita e qualquer um que tenha qualquer crítica se fazer ao governo é comunista infiltrado. O nosso embate foi de maio até março ali de 2020, e nós não pedíamos o impeachment do presidente, a gente simplesmente criticava e mostrava que ele havia traído a sua agenda eleitoral, traído o eleitorado de direita, liberal e conservador, mas era uma crítica política que não pediu impeachment porque não tinha crime de responsabilidade, né? Infelizmente, você trair o seu eleitorado num regime presidencialista não é crime de responsabilidade, não é motivo para depor o presidente da República. Você precisa ter, para além da condição política, condição jurídica também, que não tinha ali de 26 de maio de 2019 até 2020. Em março de 2020, quando você teve a denúncia do Moro em relação à Polícia Federal, que se confirmou depois na ABIN, e que você teve o estouro da pandemia com Bolsonaro receitando cloroquina, aí sim nós passamos a pedir o impeachment do presidente da República, o que não tem absolutamente nada a ver com a abandono ou a adesão à agenda reformista, porque isso ele já havia abandonado em maio, quando ele passou a sinalizar para aquele bando de maluco que estava pedindo fechamento de Congresso e fechamento do Supremo, quando nós já o criticávamos na época. Então, o impeachment passou a ser pedido quando a gente teve a base jurídica para pedir, para protocolar a denúncia, assim como aconteceu com Dilma e que não aconteceu com o Temer, porque não teve crime, como o próprio judiciário confirmou. Primeiro que é muito engraçado como vocês agiram com a Dilma e com o Temer, porque com a Dilma vocês acusaram ela sim de estar envolvida em corrupção, vocês acusaram o PT de estar metido em corrupção muito antes de ter qualquer
tipo de decisão da justiça. Vocês já estavam certíssimos da corrupção do PT desde o início, e essa era a base, na verdade, de todo esse movimento contrário ao PT, ao Lula, à Dilma, e de pano de fundo, como vocês não conseguiam justificar essa corrupção para retirá-la do poder, vocês tiveram que procurar uma brecha. A brecha foi, eu digo vocês, todos os movimentos que fizeram parte daquilo, eu não estou dizendo o MBL. Quando eu falo vocês, eu não estou falando do Kim, estou falando de todos eles. Esses movimentos, eles usaram como brecha a desculpa da pedalada, exatamente porque eles não tinham como provar aquela acusação, aquela difamação, portanto, já que também nunca foi provado na justiça que a Dilma cometeu nenhum tipo de crime, eles não tinham como provar, como colocar isso como um processo de impeachment contra a Dilma. Então, a brecha, a desculpa foi a pedalada. Isso é um fato, essa é a história do Brasil, isso aconteceu, todo mundo viu. Uma pedalada que era algo corriqueiro em qualquer governo, não só presidentes passados, como também governantes estaduais, faziam esse tipo de artifício fiscal, né? Cometiam esse tipo de artifício fiscal, e a Dilma fez a mesma coisa que todo mundo. E como eles não conseguiam colocar na Dilma a pencha de corrupta, que era o que eles acusavam na rua, eles tiveram que criar essa desculpa da pedalada. Agora, com o Temer, não. Com o Temer bastou sair o áudio que, para mim, estava claro, sim, que havia ali um pedido de dinheiro. Qualquer pessoa que ouvir esse áudio hoje, eu peço para que vocês relembrem desse áudio no Google, porque colocando como quem falou, dizendo que isso tudo passou por todas as instâncias, parece que foi só um show do Janot, parece que não existiu nada, parece que que o Janot é um maluco, que ele quis criar uma factoide em cima do nada. Então peço para que vocês peguem esse áudio e reescutem, e revejam isso. Qualquer pessoa com discernimento vê que tem ali sim uma mutretagem. Ficou claro para a imprensa, inclusive na época, isso. Não quer dizer que porque a justiça absolveu, como absolveu o Collor e vários outros políticos que passaram por impeachment, quer dizer que essa pessoa não cometeu nenhum tipo de ilícito, não. Aquilo ali ainda é muito suspeito. E com a Dilma não tinha nada. Tiveram que inventar a pedalada, bastou inventar a pedalada. Com o Temer, não. Com o Temer teve todo esse papo de, olha, a gente percebeu depois que não era o caso do impeachment, e não teve um movimento do impeachment contra o Temer. Com o Bolsonaro, está tendo esse pedido de impeachment, sim, com base um dos argumentos que é usado pelo menos para aquecer, para inflamar os militantes, é o estelionato eleitoral. Agora, você precisa, claro, você precisa provar que o presidente, primeiro, cometeu o ato de ameaçar a democracia, e ele realmente cometeu, está tudo gravado, e isso é sim uma justificativa para retirá-lo. Você precisa provar os crimes de responsabilidade que foram cometidos, que o presidente é um cara omisso, ou que ele deliberadamente está com ações do governo dele, está ajudando a disseminar o vírus. Isso sim é um motivo para pedir impeachment. Eu acho que a direita precisa sim seguir nessa corrente, mas fica carimbado que há uma diferença grande de tratamento quando quem está no poder tem uma afinidade política ou não com esses movimentos, que hoje tem sim um braço na política também. E a Dilma, com o Temer, se a gente observar como foi a movimentação de todos esses movimentos que pediram pelo impeachment e que não pediram por impeachment de Temer, fica assim essa imagem. Essa imagem para mim fica exatamente pro PT, fica exatamente pro PDT, fica exatamente para os partidos que não tiveram a mesma postura crítica e não tiveram a mesma postura oposicionista que a gente está tendo com o Bolsonaro quando teve o governo petista. Agora o Ciro fala muito corajoso, né, que o governo do PT, que o Lula tá preso, que o governo do PT foi um desastre, que a Dilma afundou a esquerda, mas durante os governos petistas, todas as lideranças de esquerda foram base e não tinha crítica nenhuma. Sequer tinha, o máximo que tinha era algum protesto do PSOL contra o programa de concessão do Lula e contra a reforma da Previdência. Agora, toda a grande esquerda, todos os principais partidos não tiveram nenhuma postura crítica, muito menos de denunciar os crimes que estavam sendo cometidos já no governo Lula com Mensalão e depois no governo Dilma com Petrolão, e também afundando o país dentro das razões políticas e também cometendo estelionato eleitoral contra a base da própria esquerda, colocando ali o Joaquim Levy como ministro da Fazenda. Então essa postura, o que eu vejo na direita, é essa postura de independência, essa postura de autocrítica, de agora tá pedindo impeachment do Bolsonaro, independentemente do espectro político dele. Coisa essa que a gente não viu na esquerda, que sempre passou pano e continuou passando pano para Dilma, insistindo inclusive nessa sua narrativa, Guga, e é mentira, de que todo mundo fez pedalada fiscal. Isso é mentira. Leia o relatório do Tribunal de Contas da União. Foi a primeira vez que as contas de um presidente da República
foram rejeitadas, desde Getúlio Vargas, foram rejeitadas por unanimidade do Tribunal de Contas da União e depois rejeitadas pelo Congresso Nacional. E na denúncia contra Dilma, no impeachment contra Dilma, também foram acolhidos os argumentos do Petrolão. Isso também precisa ser lembrado, que foi condenada pelo Congresso Nacional, que é o juiz natural do presidente da República quando comete crime de responsabilidade e crime comum, pelo Petrolão, pela compra da refineria de Pasadena e também pela pedalada fiscal. Não foi o único fundamento e, ainda que fosse, seria grave o suficiente. Outros presidentes não cometeram, a Dilma foi a primeira. Veja só, você não precisa nem ler o relatório inteiro do TCU, veja só o gráfico que mostra as reservas e veja a curva que você faz no governo Dilma e o que os outros governos fizeram, que você vai notar que foi o único governo que fez pedalada fiscal e que os governos estaduais, pela própria definição de pedalada, sequer poderiam ter feito, porque eles não conseguem emitir título de dívida, só a União que consegue. Então essa narrativa petista de que todo mundo fazia, governador fazia, presidente fazia, foi tão repetida que acabou colando para algumas pessoas. Mas na prática, para quem lê os autos do processo, é mentira, da mesma maneira que a narrativa contra o Temer do tem que manter isso daí, posteriormente se demonstrou mentirosa, comprovadamente mentirosa. Basta ler os autos do processo e convido, da mesma maneira que o Guga chamou para ouvir o áudio do Temer, também você ouça o áudio do Temer e você também chegue tire a sua própria conclusão. Então entrem no Google e olhem que a pedalada fiscal da Dilma, ela foi realmente um pouco diferente da que havia dos outros presidentes anteriores. Mas eu peço para que vocês deem um Google, senão a gente vai gastar mais 20 minutos só explicando isso. E olhem se governos anteriores também não tinham como fazer da maneira deles a pedalada fiscal, a chamada pedalada fiscal. E sobre a esquerda, Kim, se você for relembrar, quem tirou a Dilma do poder foi PSB, foi sim a parte da esquerda. Eu me lembro todos do os deputados do PSB que votaram a favor do impeachment foram expulsos do partido. Não todos foram expulsos, eles. Não foram sim. Foram sim. São meus colegas então, aqui, Guga. Eu conheço eles pessoalmente. Foram todos que votaram a favor. Não foram. Então deem outro Google, porque eu não vou ficar citando o nome, porque eu não quero citar os caras para não queimar os que votaram contra a Dilma e que ainda estão no PSB, mas nem esse Google também. Não foram expulsos, o Lupe expulsou todos, Guga. Não, falando. O Lupe é do PDT, você tá confundindo. O Siqueira. Expulsou. O PDT expulsou, de fato. O PSB se confundiu, realmente, o PDT expulsou alguns. Agora, o PSB não. O PSB, expulsou. Boa parte votou, você confundiu, mas tudo bem, tem problema. Não, expulsou, a maior parte foi pro DEM, Guga, inclusive do PSB. Fernando Coelho. Mas não porque foi expulso. Foi expulso? Tô falando. O João Coutinho, por exemplo, continuou no PSB, eu sei de outros. Agora, o PDT expulsou. Agora, voltando, só para o que mesmo está admitido, PDT, PSB, teve parte da esquerda. O Cristóvão Buarque era do PDT, se eu não me engano, na época, né? Que era senador. PSB. Não, Cristóvão acho que era do PDT na época. Ou era do PSB, não me lembro mais onde ele estava. Porque ele foi do PDT também já. Enfim... o que o Kim está dizendo, que a esquerda não se colocou contra o PT quando viu erros do PT, não é verdade, porque o PSOL, por exemplo, saiu do PT exatamente quando começou a história do mensalão. O PSOL mas depois, o PSOL acha que o impeachment foi golpe até hoje. Mas acha que o impeachment da Dilma foi golpe, porém achou que existiu sim o mensalão. Então, assim, você vê que dependendo e de fato tem muita gente que acha que o impeachment foi golpe e que o PT realmente teve um mensalão com o Lula. Então é normal ter esse tipo de pensamento. A gente vê que a esquerda também tem os rachas dela, e a esquerda também tem os momentos onde eles abandonam aquele que está no poder. Teve alguns da esquerda que fizeram isso, como a direita está fazendo isso, mas a esquerda também faz isso muitas vezes de maneira pragmática, para ter um ganho político, por interesse político, e às vezes alivia na hora que deveria estar batendo, como a direita também sempre faz alivia. Eu acho que basta ver os 170 votos a favor da Dilma no impeachment. Dos dois lados tem esse pragmatismo. Mas, enfim, que bom que a direita dita democrática, que realmente está se fazendo passar por essa imagem de democrática, está cumprindo com esse papel, está se colocando agora a favor de uma união com centro ou com esquerda por um movimento pela democracia, né, contra um presidente que é um autocrata e que perdeu não só o controle da pandemia, mas como perdeu o autocontrole, né? Como é um cara que não tem um autocontrole, né, para seguir na presidência. Alguém que, de fato, não merece, não é digno
para estar naquela cadeira de presidente. Que então siga nessa e Eu acho que termine a aí. postura dos movimentos de direita agora só mostra o quanto você tem independência desses movimentos em relação ao pensamento e quanto eles defendem ideias e não pessoas, diferente de boa parte dos movimentos de esquerda que são personalistas e que, independentemente do que o cara faz, o cara tá lá passando pano. Como você tem militância bolsonarista agora também, né? É verdade, tem, mas eu acho que tem dos dois lados. A esquerda e na direita tem os que não conseguem abrir mão de estar do lado daquele líder, daquele que carrega a imagem de maior nome da direita, como na esquerda também, mas na esquerda realmente o Lula ficou no poder muito tempo, muitos anos, então eu acho que é ainda maior, né, essa adesão que ele tem de um grupo de políticos que não saem da sombra dele, né? O Bolsonaro teve menos tempo para isso. Mas termina aí, então, Kim, termina hoje. Em partes concordamos, em partes discordamos. O Guga sempre tá dando uma passadinha de pano pro PT, né? Que ele precisa dar essa sinalizada aí pros amigos dele, que ele vai tomar cachaça com os petistas. Então, um abraço, até semana que vem, próximo ringue. É nóis, não passei pano pra ninguém, cara. Não passei pano pra ninguém, só não passei pano pro Temer. O Lula assistiu um argumento pra pedir impeachment. A Dilma não, mas tudo bem. Semana que vem, quem sabe, a gente volta pra esse assunto. Valeu aqui. Falou. É nóis.